Eu não sei se você vai lembrar de quando você se converteu, mas quando a gente se converte, naturalmente a gente já assimila uma lista de coisas que o cristão pode e não pode fazer. Eu falo isso porque às vezes você nem recebeu orientações de ninguém, mas você já tem subentendido isso. Pô, não posso beber, fumar, fornicar, né? Agora eu sou um cristão, então eu preciso obedecer algumas regras. E a gente começa a se bobear, a achar que o evangelho tem a ver com aquilo que a gente faz e deixa de fazer, mais do que com aquilo que Jesus fez por nós na cruz. A gente começa a achar, ou melhor, corre o risco de começar a achar que a gente molda as coisas e a gente manipula a vida espiritual de tal forma que, dependendo do que eu fizer, eu estou conseguindo mostrar para Deus como eu sou bom. E até, quem sabe, chegar a um ponto de achar que está tapeando Deus, porque a gente faz coisas para Deus, mas a gente não se entrega totalmente a Deus. Muito antes de Deus aceitar o que a gente faz, Ele quer ver quem a gente é. Ele quer saber do que se passa de fato no nosso coração. Não foi assim que aconteceu com Abel, lá no Gênesis, capítulo 4? Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Primeiro o Senhor se agradou dele. O Senhor não quer saber se ele, enfim, traz ofertas boas, se ele faz coisas boas só. Ele quer saber quem é Abel, quem é Jonatas. Ele quer saber se a entrega é sincera. Ele quer saber se o coração é coração de adorador. Se há um coração aí que de fato teme a Ele, que de fato quer Ele, está focado nele, quer um relacionamento com Ele. Ou se o que está acontecendo, a semelhança de Caim, é alguém simplesmente religioso, que está ali, vou dar o que tem que dar. E ele não se agrada de Caim, porque Caim era o típico religioso, que achava que podia barganhar com Deus, negociar com Deus, administrar a vida espiritual dele, independente daquilo que Deus é, e desse relacionamento mais profundo. E aí corre o risco de a gente começar a administrar alguns pecados e dizer assim, olha, daquele da lista eu estou fora, porque esses são escandalosos, né? Mas outros pecados a gente pode guardar eles no coração. E a gente pode acreditar que a gente está no controle, que a coisa não vai sair do nosso controle. E o problema é que quando alguns pecados vão fazendo morada no nosso coração, corre o risco de, em algum momento, a gente questionar assim, caramba, tanto tempo caindo nesse mesmo pecado, será que eu sou salvo? Ou então você nem consegue enxergar, discernir e encarar isso, mas simplesmente você começa a duvidar da sua própria salvação. Há uma insegurança relacionada a um coração que, embora faça muitas coisas para Deus, ainda não se entregou totalmente a Ele. E Jesus, no texto que a gente vai ler, Ele chama a atenção da gente exatamente para isso. Muito antes de fazer muitas coisas para Ele, Ele quer que a gente seja totalmente dele, se entregue totalmente para Ele. E chega um ponto que Ele dá um ultimato na gente. Na verdade, esse ultimato pode acontecer em alguns momentos da nossa caminhada. Fala assim, agora você vai ter que parar tudo e ver, você quer mesmo me seguir? Teve situações na minha vida que Deus falou assim, ou essa namorada ou eu. Falou assim, ou essa galera que você está andando aí, ou eu. Nesse momento você não tem condição de andar com essa galera. Em alguns momentos Deus me colocou diante desse ultimato. Jonatas, tem coisas que estão importantes demais para você, cara. Você está caindo por causa delas. E, na verdade, no meu reino é o seguinte, se o teu olho direito te faz tropeçar, te distancia de mim, arranca ele e lança ele fora de você. Porque nem o seu olho é mais importante do que você está vivendo totalmente entregue a mim. E Jesus faz esse tipo de alerta para a gente e dá um ultimato. E a história que a gente vai ler agora, Mateus 19, 16 em diante, conta exatamente o que Deus fez com um jovem, dando a ele um ultimato. Fica atento à leitura. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou, mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom.
Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus lembra ele da lista. Lembra que eu falei no início da lista? Tem uma lista aí, ó. A lista não é ruim não, a lista é boa. Verso 20. Disse-lhe o jovem: a tudo isso tenho obedecido. O que ainda me falta? Senhor, mesmo sendo tão bom, tão obediente em tanta coisa, Senhor, eu não tenho certeza da minha salvação. Eu estou com um sentimento ruim em relação a isso. Parece que, embora eu faça muita coisa para Deus, no fundo, alguma coisa não está certa em mim. Eu me sinto distante de Deus. 21, Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois disso, venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos discípulos: digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhes digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Amém, gente? Vejam que Jesus manda ali um ultimato para aquele jovem. Uma das notícias mais maravilhosas do Evangelho, que significa boas novas, é a boa nova de que nós podemos sim mudar para melhor. É a boa nova de que Deus tem poder de operar em nós transformação para melhor. Deus tem poder de remover a desgraça do pecado, a raiz maligna do pecado no nosso coração. Deus tem um poder de transformar as nossas vidas. E quantos de nós aqui poderíamos subir aqui agora para testemunhar de como era o velho homem e de como está acontecendo a vida hoje? Quanta coisa Deus já fez, não é verdade? Que coisa boa. Então é um ponto pacífico, não é isso que Paulo fala? Transformem-se pela renovação da sua mente. A perspectiva do Evangelho é essa. Eu gosto muito de 2 Coríntios 3:18, que Paulo diz assim: todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior. O convite do Evangelho é uma transformação à semelhança da glória de Deus, e ele completa, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. O convite do Evangelho é para que a gente abra o coração, para que o Espírito Santo venha e transforme a gente, cada vez mais, a imagem de Jesus, capacitando a gente a imitar Jesus. Aquele jovem da história que a gente leu, ele tinha crescido na igreja, ele era obediente à lei, ele conhecia os mandamentos. Então, esse texto aqui não é um texto que está falando para alguém apenas para alguém que não conhece a Deus, para alguém que está vivendo distante de Deus, distante da igreja. É também um texto que está falando para quem cresceu na igreja, e mesmo assim pode se sentir muito longe de Deus, e mesmo assim pode se sentir muito impuro, muito distante, muito frio na fé. E Deus quer sacudir a gente essa noite aqui. Deus quer falar: ó, está ruim, está distante, eu quero que você ande junto, eu quero que você se aproxime. Porque a dúvida sobre salvação pode assolar alguns, mesmo cristãos, mesmo batizados. O que é preciso para a gente ter salvação? O que é preciso para a gente ter certeza da salvação? O que é preciso para a gente responder corretamente ao ultimato de Deus sobre nós? Vejam que são atitudes muito simples, que Jesus, de algum modo, estava confrontando aquele jovem a adotar, e que aquele jovem falhou. A primeira coisa é que a gente precisa saber que Deus não exige de mim e de você perfeição. Ele exige de nós sinceridade. O
problema daquele jovem era que ele não era sincero com Deus. Ele fala assim: mestre, que farei eu de bom para herdar a vida eterna? Ele não chama de Jesus de Senhor, ele chama Jesus de Rabi, de mestre. Então, na cabeça dele, Jesus era mais um dos muitos mestres que tinham naquela região, mais um dos sábios religiosos. Ele não via Jesus como Senhor, porque se ele visse Jesus como Senhor, ele não só ia falar: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que você falar para mim é lei, o que você falar eu vou obedecer. Ele já de cara demonstra que se aproxima do Senhor de forma cínica. Há uma outra tradução de um texto paralelo que diz: bom mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Bajula o Senhor, dentro dessa possibilidade de texto. E aí, gente, a verdade é que ele estava tentando negociar com o Senhor. E quando o Senhor fala assim: ó, você sabe que tem os mandamentos aí, você tem que cumprir eles. Gente, era a resposta que ele queria que Jesus desse para ele. Porque quando Jesus fala isso, ele fala assim: quais? Agora eu te peguei. Quais, Senhor? Esse. Tranquilo, estou resolvido. Cresci na igreja. Não bebo, não fumo, não cheiro, não fornico. Não faço isso, não faço aquilo, não tenho nenhum escândalo moral na minha história, na minha trajetória. Então é sinal de que eu sou alguém bom para o Senhor. Eu sou alguém aceitável diante do Senhor. E ele acreditava que o Evangelho tinha a ver com o que ele fazia, e não com a disposição do coração dele. Mas Jesus tinha um cinismômetro, ele conseguia perceber o cinismo. Ele conseguia perceber esse tipo de atitude ardilosa de alguém que está tapeando a si mesmo e tentando tapear a Deus. Deus consegue perceber isso. E aí, irmãos, Jesus confronta ele. Jesus discerne isso. Porque Jesus não pode ser enganado. E a palavra de Deus diz para a gente que 1 João capítulo 1, que Deus é luz. Se alguém está andando com Cristo, vai viver também nessa luz. E andar na luz e ser a luz do mundo tem a ver com uma vida transparente. Tem a ver com uma vida que não está escondendo nada, uma vida que tem o coração rasgado diante de Deus. Uma vida que está sendo realmente sincero e franco. Uma ovelha que perde a inocência deixa de ser ovelha. Alguém que acha que está enganando a Deus. E olha que Deus não espera que você seja perfeito, nem que eu seja perfeito. O que Ele quer de mim e de você essa noite, para operar a transformação que Ele quer operar em nós, a resposta boa que Ele espera de nós, nesse ultimato que Ele traz para nós, diante do que a gente está vivendo hoje, é assim: sim, Senhor. Tem coisa aqui que ainda precisa mudar. Eu sei que tem. Lembra de Davi? Senhor, o meu pecado está sempre diante de mim. Tem gente que fala que Davi, quando caía feio, né? Mas caía de joelho. Será que a gente pode dizer que a gente, quando cai de joelho, cai já rasgando o coração e se confessando a Deus e buscando ajuda, e sendo franco e sincero com nossas próprias falhas? Ou quando a gente cai, a gente chega na igreja todo pomposo, todo se achando: estou aqui, não tem nada a pedir perdão, não confessa para ninguém, não busca ajuda, não se humilha diante de Deus. O cristão que deixa de ser criança, deixa de conhecer o reino de Deus. Jesus falou: ó, meu reino é das crianças. Deixem elas virem a mim, porque delas é o reino de Deus. O reino de Deus é de quem for como uma criança. É de quem ainda é ovelha, é de quem ainda tem essa pureza de alguém que não é ardiloso, não manipula, não tenta enganar e não tenta se tapear, achando que está tapeando a Deus. Então o que Deus espera em primeiro lugar é intenção sincera, é coração rasgado.
Aquele que diz andar na luz, deve andar na luz, assim como ele andou. O convite do Evangelho é um convite à transparência. Lembra que Jesus falou? Se acaso a luz que há em vocês for trevas, que grandes trevas serão. Espera-se que vocês sejam luz. Mas se vocês, ao invés de andarem na luz, de serem completamente transparentes, estão sendo manipuladores e cínicos, que grandes trevas cercam o mundo, né? Você pode dizer que está hoje com o coração totalmente aberto e rasgado diante de Deus? Então essa é a primeira coisa, a primeira resposta positiva ao ultimato de Deus: sinceridade. Segunda, Deus não exige perfeição, mas perseverança. Vejam o que ele responde no verso 20: a tudo isso tenho obedecido, o que ainda me falta? Será que ele não sabia o que faltava a ele? Na maior parte das vezes a gente sabe o que falta a nós. A gente sabe o que tem sido mais importante para nós do que Deus. E ele certamente sabia. Mas teve a cara de pau de falar: que isso, Senhor? O que ainda me falta? Não me falta mais nada, eu alcancei a perfeição. Olha como eu sou bom. Isso porque ele parou no meio do caminho o processo. Ele não deixou Deus completar a obra. Mas Deus não quer que a gente pare no meio do caminho. Deus não quer purificar algumas áreas da nossa vida. Ele quer purificar toda a nossa vida. E até quando isso? Até o último dia e nosso último respirar aqui neste mundo, Deus quer que a gente esteja na posição de alguém que está perseverando em buscar se consertar com Ele, ser redimido, ser santificado. Aquele jovem obedecia a Deus, mas até certo ponto. Ele não levou a luta até o fim, ele parou no caminho. Tem muita gente que para no caminho, que abandona a luta contra o pecado. Tem muita gente, como diz o autor de Hebreus, não tem resistido a ponto de derramar o seu próprio sangue. Ele falou isso no contexto de igreja perseguida, de cristãos sendo mortos. Fala assim, ó, tem gente que quando a coisa aperta mesmo, ele nega a fé. E hoje a gente não tem gente com espada atrás da gente para matar a gente por causa da nossa fé. Mas a gente pode negar a fé e não resistir ao ponto de derramar o próprio sangue no sentido espiritual, sucumbindo diante do pecado, negando a fé por causa de certas atitudes. Ele se acomodou a uma obediência parcial do Evangelho. Tiago, capítulo 1, verso 3, diz assim: vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam maduros. Ninguém cresce na vida cristã, ninguém amadurece espiritualmente, ninguém se torna cada dia mais parecido com Jesus, ninguém se torna cada dia mais santo, mais capaz de refletir a beleza da glória de Deus, mais útil no reino de Deus, mais frutífero para Deus, mais relevante na sociedade, se não perseverar. É isso que ele está falando. Perseverança tem que ter ação completa, não pode parar. Eu não vou desistir até o último dia da minha vida, eu estou na luta. E não vou desistir. O que faltava para aquele jovem ter certeza da salvação não era apenas mais um pecado que ele tinha na vida dele, mas era o pior de todos os pecados. Qual é o primeiro mandamento? Amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, não é? Depois, não façam para vocês imagem de escultura do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, não as adorarás e não darás a elas culto. Primeiro mandamento é a exclusividade da parte para com Deus. A gente precisa ter uma visão de exclusividade. E é muito fácil a gente abandonar a idolatria religiosa fora do Evangelho. Mas existem outras formas de idolatria. Por isso Calvino dizia que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Se a gente não abraça um outro sistema de doutrina religioso, a gente pode caminhar dentro da igreja apegado a coisas que matam a gente por dentro, que são ídolos, que afastam a gente de Deus, que colocam a gente debaixo da ira de Deus, que, como diz o apóstolo Paulo, coisas que entristecem o espírito.
com o qual a gente foi selado para o dia da redenção. A gente não pode fazer isso. Não podemos deixar que a obediência nas coisas pequenas ofusque a nossa visão para as coisas mais sérias e profundas que estão adoecendo a nossa alma. E é muitas vezes isso que a gente faz. Quando a idolatria assume o comando dos nossos corações, o que Deus diz ou pensa não é mais importante. O que é importante é que ninguém mexa com aquilo que eu considero tão importante, né? E aí a gente edita as Escrituras e a gente adota apenas as coisas que, segundo o espírito do nosso tempo, são legais. O que confronta, o que nos ofende, o que nos expõe, o que nos humilha, essas coisas a gente não quer refletir muito nelas, não. Mas o Evangelho nos chama a nos deixar confrontar. A gente precisa perseverar em buscar uma transformação completa. Eu gosto de usar uma figura, talvez eu já tenha usado aqui, escada rolante no shopping. Não sei se você, quando era criança, já tentou subir ela ao contrário. Isaac de vez em quando faz isso. A escada está descendo, ele quer subir ao contrário, né? Para mostrar que ele consegue ser mais rápido que a escada rolante ao contrário. E, gente, a vida espiritual tem a ver com essa escada que está descendo. Por quê? Que força é essa que está puxando a gente para baixo o tempo todo? É a força do pecado. Então, quando você entra na caminhada com Deus, se você andar devagar, você fica parado. Então, você tem que vencer aquela força ali. Então, se você quer ser vitorioso sobre o pecado, vitorioso espiritualmente, você tem que não só perseverar, como dar um gás total. Encher a cabeça, é isso que Paulo fala lá em Filipenses, não é? Tudo que for puro, amável, de boa fama, se há alguma virtude, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Orem sem cessar. Tenham a mente de vocês impregnada das coisas de Deus. Isso não quer dizer que você não possa ter momentos de lazer, de se distrair, de passear. Pode. Mas tudo tendo Deus no centro. Tudo em contato com Ele, em oração, com um coração grato, com um coração celebrando até nesses momentos de lazer a vida dEle na sua vida. E essa busca não pode parar. E a gente precisa buscar e se esforçar redobradamente para que essa obra não se interrompa, para que Ele complete a obra dele em nós. Não se permita estagnar no processo de santificação. Aqueles que de fato nasceram de novo jamais se conformam com a derrota para o pecado, seja ele qual for. Veja bem, se você nasceu de novo, você não vai se acomodar ao pecado, seja ele qual for. Nunca. Nunca eu vou falar, tá bom, esse pecado aqui, tranquilo, eu administro. Terceiro lugar, precisamos saber que Deus não exige perfeição, mas fidelidade. Vejam o que ele diz no verso 21. Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois vem e siga-me. Ou seja, se você quer ser perfeito, se você quer ter certeza da salvação, vai e vende tudo que você tem. Entenda que existe um ídolo aí, ó. Tem um ruído na sua comunicação com Deus. E o que Deus espera é que você deponha esse ídolo, que você derrube o altar a Baal. E que você coloque diante dele, venda tudo isso, porque isso tomou o seu coração e adoeceu você. Jesus não pede isso. Jesus não tem problema com dinheiro, com ricos. Ele era seguido por ricos. Ele não falou isso para todo rico que ele encontrou, para todo rico que era discípulo dele. Mas ele falou aquilo para aquele jovem, porque aquele jovem não tinha uma relação espiritualmente sadia com o dinheiro. Ele tinha uma relação idolátrica com o dinheiro. Porque ele não controlava o dinheiro, mas era controlado por ele. E é isso que acontece com algumas pessoas. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e não o dinheiro em si. Então, quando a palavra ensina para a gente tem como princípio entregar os nossos dízimos, isso não pode acontecer e ser praticado por gente que não entregou a vida.
Se você não entregou a vida, não entregue dízimo. Deus não espera uma entrega de 10%. Deus espera a entrega da nossa vida por completo. E só quem entregou a vida por completo deve se sentir livre para participar da contribuição financeira no reino de Deus. Porque senão é auto-engano. Porque senão é um tipo de oferta que não está agradando a Deus. Deus se agrada de corações entregues. Não é isso que o salmista fala? O Senhor não se agrada de sacrifícios. Do contrário, eu te daria. É fácil para mim dar sacrifícios. Mas o coração compungido e contrito, o Senhor não vai desprezar. Entrega completa, Lucas 9, 23, texto bem conhecido de vocês, espero. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se a si mesmo? Quem estiver tentando salvar a sua vida, quem estiver tentando administrar a sua entrega ao Senhor, entregar a Ele só uma parte, vai perder no reino de Deus. Mas quem se entregou completamente, esse vai experimentar a verdadeira vida, gente. Não tem relacionamento parcial com Deus, ou a entrega é total, ou não tem entrega a ser feita, ou não tem nada mais que agrade a Deus. Ou a nossa adoração é ao longo de toda a semana, ou não adianta vir aqui cantar de mãos levantadas a Deus, porque Ele não está nem ouvindo. Ele quer ouvir a adoração daqueles que têm buscado todo dia viver uma vida que agrada a Ele, daqueles que têm andado na luz, daqueles que têm aberto o coração, rasgado a alma, daqueles que estão na luta verdadeira contra o pecado. Esse louvor e essa adoração vão agradar a Deus. E toda mudança exige de nós um preço. Salvação não exige de nós preço nenhum. Jesus pagou um preço altíssimo. Jesus não era mais um ser humano pecador morrendo. Não, Ele era o próprio Deus encarnado, sem pecado, sem nenhuma injustiça, morrendo injustamente, para nos justificar. Então, esse preço nós não precisamos pagar. Jesus já pagou por nós. Esquece. Está pago. Agora, se a gente creu em Jesus, se a gente foi alcançado por essa salvação graciosa, bondosa, misericordiosa, gratuita, certamente a gente está num processo de santificação. Aí, gente, santificação é um preço sim que nós pagamos. É um processo sinergístico, não é só Deus agindo, somos nós agindo também. Tem a ver com intenção, tem a ver com entrega, tem a ver com todos os imperativos da palavra de Deus, todas as ordens que Deus nos dá. Não matarás, não adulterarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e por aí vai. Tem a ver com todas as ordens que Ele dá. Isso daí a gente tem que ouvir e se submeter com o coração alegre. O convite de Jesus é o convite à supressão do nosso ego, para que não mais nós vivamos, mas Cristo vive em nós. Amém, gente? Então a gente precisa, em quarto e último lugar, saber que Deus não exige perfeição, mas Ele nos aperfeiçoa. E aqui a lição mais maravilhosa que eu acho de todo esse texto aqui revelado: nós não somos capazes de atender a expectativa de um Deus perfeito, mas Ele é. Nós não somos capazes de expressar justiça diante da justiça com J maiúsculo dele, mas em Cristo nós somos justificados. E por causa dessa justificação, nós sim podemos ser transformados sobrenaturalmente. O poder do Espírito Santo vivendo dentro de nós é a maior força transformadora que eu e você poderíamos experimentar. Olha o que Jesus disse, verso 23. Jesus disse aos discípulos: digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus, e lhes digo ainda,
É mais difícil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. O que ele está falando? Que é impossível. O problema da riqueza é que ela traz ilusão para o homem, de tal forma que o homem acredita que ele é autossuficiente, que ele não precisa de Deus, que esse negócio de buscar a Deus é coisa para quem não tem tudo que precisa, mas eu já tenho tudo que precisa. A ilusão de achar que você já tem tudo que precisa é o grande veneno do pecado. E Jesus está falando, isso é um troço tão venenoso que é impossível um rico, com a sua mente natural, um homem natural, ser salvo. É impossível, não é possível esse coração ser quebrantado. Aí os discípulos falam assim, nesse caso, Senhor, quem pode ser salvo? Humanamente falando, Jesus fala, realmente, ninguém pode, é impossível. Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Pensa no coração mais duro, mais empedernido, aqui dentro desse lugar essa noite, ou alguém que está ouvindo a gente, uma pessoa com coração de pedra. É possível essa pessoa se quebrantar? Não, é impossível. Humanamente falando, não há o que ser feito. A arrogância no coração do homem natural é tamanha que não há possibilidade de quebrantamento. E Jesus completa dizendo, mas para Deus até esse coração de pedra pode se transformar num coração de carne. Pode virar gente de novo, humano de novo, conforme o projeto de ser humano criado por Deus para existir. Adão antes da queda, ou Jesus na nova revelação. Transformação para melhor, gente, é fruto de uma intervenção poderosa e milagrosa do Espírito nos nossos corações. Então, não importa o que você fez no passado, não importa o quão envergonhado você esteja por coisas que você praticou, não importa se hoje você se sente fraco diante do seu pecado, da sua fraqueza, não importa se você se sente hoje derrotado, não importa quanto tempo você está acomodado com a idolatria de alguma coisa que você colocou como mais importante que Deus. Para Jesus o que importa é que você creia que Deus pode operar todas as coisas e Ele pode tirar do seu coração esse mal que está te distanciando de Deus. Então, não tenta fazer isso sozinho, recorra a Ele hoje mesmo. Fala assim, Senhor, tem tanta coisa para mudar em mim, mas eu não tenho como mudar isso. Eu já não consigo, eu não tenho força, eu já tentei. E aí a gente precisa recorrer a Ele. Eu lembro que quando eu me converti, eu comecei a ser discipulado, e eu falava muito palavrão, e isso era uma coisa que estava totalmente impregnada em mim. Só que era muito mesmo, e aquilo me incomodava. Eu falava, como é que pode? Eu, um cristão, já entreguei minha vida para Jesus, estou buscando a Deus, fazendo meu devocional todo dia, mas, falo palavrão o tempo inteiro, gente. Um negócio, um hábito, né? E eu abri o coração para o meu discipulador, falei, como é que eu faço para resolver isso, cara? Aí ele falou, Jonas, o problema é que você está tentando parar de falar palavrão com a sua própria força. Isso não vai acontecer. Só tem uma forma de você purificar o seu coração em relação a isso. A boca fala do que o coração está cheio, né? Então enche o seu coração das coisas de Deus. Começa a orar mais, começa a buscar mais a palavra. Rasga o coração todo dia para o Senhor. Gente, em pouco tempo, quando eu menos percebi, eu não falava mais nenhum palavrão. E até hoje eu não consigo mais falar. Não consigo, tenho uma barreira para falar. Isso já tem 28 anos. Por quê, gente? Porque eu recorri a Deus. Porque sozinho eu não consigo nem mesmo me santificar. Santificação não é um processo monergístico de que eu sozinho vou, não. Ele depende totalmente desse poder do Espírito Santo, essa transformação que Deus quer operar em nós. Então, não aceite estigmas, eu sou assim mesmo. Lá em casa sempre foi assim, minha família é assim, nosso temperamento é ruim. Todo mundo lá em casa é explosivo, é uma xingação, é uma gritaria. Não aceite isso.
Porque o Evangelho livra a gente de crer que esses estigmas são mais poderosos sobre nós do que o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo é sim capaz de fazer você agir na contramão do que vem sendo normal na sua família há gerações. E você percebe que você agora é mais cidadão do reino dos céus, mais discípulo de Jesus, do que filho e neto do seu pai e do seu avô. Então, tudo que a gente tem a fazer é não dar as costas à mudança que Deus quer operar no nosso coração, porque a história termina de forma triste. O jovem dá as costas para Deus e se distancia do Senhor. Aplicações aqui para a gente encerrar. Primeira, seja totalmente transparente com Deus. Totalmente, não é parcialmente não. Aquele texto de Tiago, sabe? Confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para vocês serem curados. Gente, esse versículo você tem que ter ele de cor. E precisa praticar ele. Abre o coração, chama alguém para orar junto. Fala, ó, eu preciso que você ore por mim, eu não estou conseguindo. Tem gente aqui que não está em discipulado, isso é um problema. A não ser que você tenha um irmão que você tem tanta intimidade que você abre o coração para ele. E que você pede oração naquilo que tem sido um problema na sua relação com Deus. E aí a palavra fala, orem, confessem e orem para vocês serem curados. É possível haver cura, é possível haver uma transformação sobrenatural, mas ela não vai acontecer onde não há confissão. Onde tem alguém vivendo em trevas, não está vivendo na luz, não está sendo transparente, não está sendo sincero. Está varrendo para debaixo do tapete. Então, nem sempre essa transformação vai ser instantânea. Muitas vezes, essa mudança vai acontecer processualmente. Há um processo de cura em andamento. Segundo lugar, segunda aplicação, não abaixe a guarda para o pecado. Persevere. A gente não canta, né? Deus não para de agir. Você e eu também não podemos parar de agir, não podemos parar de buscar, não podemos parar de nos alimentar dele. Persevere, não abaixe a guarda, não desista. Não aceite que você é o que você não foi criado para ser. Terceira e última aplicação, penúltima. Coloque Deus no topo da sua lista. Sonde seu coração. Tem alguma coisa que se tornou mais importante do que Deus na sua vida? Fala para Deus hoje que você renuncia a isso. Que você lança fora, que você quer extirpar da sua vida. Senhor, eu não quero mais isso na minha vida. É o Senhor e ponto. Eu sou 100% seu. Quarta e última aplicação, nunca duvide da transformação que Deus pode e quer operar na sua vida. Nunca duvide dela. Jesus falou, os impossíveis dos homens, a palavra fala, né, são possíveis para Deus. Não dê as costas para a mudança que Jesus quer operar em seu coração hoje. Amém, irmãos? Senhor querido, obrigado pelo teu evangelho que esclarece a gente sobre tanta coisa, Pai. E a verdade é que a gente se sente totalmente exposto aqui diante dele, diante da tua palavra. E, Senhor, se o Senhor tem no íntimo de cada um aqui hoje trazido questões que precisam ser dadas um basta, a gente quer dar um basta nessas coisas, Senhor. A gente quer que o nosso coração seja totalmente teu, a gente quer viver uma vida que te agrada, quer a gente coma, beba ou faça qualquer outra coisa, a gente quer fazer tudo para a tua glória. A gente quer ser bem-sucedido profissionalmente para a tua glória, quer ter uma família consolidada, quer casar, quer, Senhor, ver sonhos realizados para a tua glória. Por isso, vem transformar, vem trazer cura, vem mudar a gente para melhor, segundo a sua imagem, é o que te pedimos, para a honra, louvor e glória do teu nome, Jesus. Amém, Pai.